É isso aí, meus queridos alunos, 7º ano, meu ensino fundamental. Tá tudo tranquilo com vocês? Professor Silvio Santos aqui, novamente, mais uma vez, de novo, falando sobre ciências com vocês. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é aliás, não é nem bem uma pergunta, meio que um desafio, né? Qual é a disciplina, né? Qual é o assunto que a gente está transcorrendo agora durante as aulas do 7º ano? Envolve o quê? Fala aí para mim. Temperatura, fala de calor, já falamos de termômetros, né? Tipos de termômetros, são instrumentos que medem ali a temperatura, né? Mas, no geral, nós estamos falando sobre calor, temperatura, tudo que envolve calor e temperatura. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que pensa que é a mesma coisa, temperatura e calor. Não, a temperatura não é a mesma coisa que o calor. O calor, ele é, fisicamente falando, ele é a movimentação das partículas, né, de um determinado corpo. Essa agitação gera um calor. Quanto mais agitação, esse calor pode ser maior ou menor. É onde entra a medição da temperatura, tá bom? Que vai medir essa movimentação, esse grau de aumento ou diminuição de temperatura, entendeu? Então agora, joga na tela, dando continuidade aí para o nosso assunto, o que está rolando? Está rolando trocas de calor, tá? Nas trocas de calor, a gente vai ver o quê? Claro, o calor, né? Quem é de Rondônia sabe muito bem do que se trata. Quantidade de calor, calor específico, calor latente. Calor latente, calor específico, quantidade de calor e o próprio calor. Lembrando que essa é a aula 36, tá bom? Nós já temos aí, parece que não, né? Mas já estamos na 36ª aula no nosso querido ensino fundamental com a galerinha do 7º ano, tá? Então vamos lá. Bom, o que é o calor? O calor, pessoal, ele é uma energia térmica, portanto, envolve temperatura, tá entendendo? Transferida em razão da diferença de temperatura, ou seja, é a energia térmica em movimento. Olha que interessante. É a energia térmica transferida em razão da diferença de temperatura. Ou seja, se um corpo está mais quente do que o outro, ele tende a fornecer calor para esse outro. Ele tende a fornecer ele tende, como é que eu vou dizer? Ele tende a transferir calor para esse outro corpo, tá? E então é a mesma coisa que dizer que a energia térmica, ou seja, é a temperatura em movimento, tá? O calor é sempre transferido, olha que interessante. O calor, ele é sempre transferido de corpos com maior temperatura, saiu meio esquisito essa sublinhada aqui, né? Vamos ajeitar isso aqui. O calor, ele, é sempre transferido de corpos com maior temperatura para corpos com menor temperatura. Interessante, né? Porque você, olha aqui para mim, por exemplo, quando você está tomando um chá quente, né? Até porque chá frio não presta, né? É muito ruim. Mas você acabou de pegar um chá, um café, um leite, seja lá o que for, que ele esteja muito quente. Aí você não toma agora, porque ele está muito quente. Você vai deixar um pouquinho ali para ele esfriar. Mesmo que você não faça nada, ele vai continuar com aquela temperatura? Sim ou não? Passou 3 segundos aí. Ele não vai continuar com a mesma temperatura, pessoal, né? Por quê? Porque ele tende a perder calor. O ambiente está tão quente quanto aquela xícara de café? Não, porque senão você não aguentaria ficar naquele ambiente, entendeu? Com o passar do tempo, o calor do café vai ser transferido para o ambiente e isso vai igualar
né? Lembra do equilíbrio térmico que a gente falou numa aula passada? É justamente isso. Essa xícara, eu acho que eu usei até esse mesmo exemplo. Essa xícara quente vai perder calor para o ambiente. Então, mesmo que você não faça nada, mesmo que você não esfrie esse café, né? Olha aí, legal, gostei dessa onda aí, curti, né? Mesmo que você não esfrie esse café, nem que você não... A minha mãe tinha a mania de colocar de uma xícara para outra, né? Para esfriar. Ou que você não coloque numa vasilhinha com água, né? O fundo da xícara lá. Mesmo que você não faça nada disso, ele vai esfriar com o passar do tempo. Por quê? Porque, como está dizendo aqui, ó, o calor é sempre transferido de corpos com maior temperatura para corpos com menor temperatura, tá bom? E nesse caso, o ambiente é o que está com a temperatura menor, tá bom? E o mais quente é o chá, né? O líquido, no caso. Aí eu te pergunto, o calor, né? Ele não movimenta, né? Ele passa de um lugar para o outro, ele passa, né? Ele procura, às vezes, até um equilíbrio. Então, ele se iguala a temperatura do ambiente vizinho, que, no caso, está mais predominante, entendeu? Então, vamos lá. Joga na tela, por favor. Voltando aqui no nosso rabisco, né? Então, o calor é sempre transferido de corpos com maior temperatura para corpos com menor temperatura, tá? Quantidade de calor. O calor, ele é medido? Eu posso dizer, é tanto de calor? Existe isso? Existe. Existem unidades que medem calor, tá? Aliás, existe unidade que mede calor, tá? O calor é medido numa medida chamada joule. A gente chama joule, né? Mas mais popularmente conhecido como joules, mas escreve dessa forma e é simbolizado aí pela letra J. É comum falarmos em quantidade de calor quando nos referimos ao valor da energia que está sendo transferida. Agora, claro, né, pessoal? Não vai chegar para o teu colega e falar assim, ei, tu está sentindo quanto joule de calor? Ninguém vai falar isso, né? Na hora do intervalo, isso não vai ser o assunto da roda, eu tenho certeza. Você só vai dizer assim, cara, tá muito calor, né? Sobretudo aqui em Rondônia. A gente tem um calor aqui que ele é um calor diferente, né? É um joule diferenciado, né? Quando aqui faz calor, é calor, meu compadre, não é brincadeira não. Tá? Então a gente não tem negócio de modo de dizer, é calor, é uma quentura, modo de dizer. Não, aqui é calor mesmo no sentido restrito da palavra. Né? Volta na tela lá. Eu gosto de falar as coisas olhando para vocês às vezes. Então, o joule, né, é uma medida. Caloria. A caloria, por exemplo, é uma unidade de medida usada para medirmos o valor energético dos alimentos. Tá? Nesse caso, a gente mede em calorias, tá? Mas essas calorias são, por sua vez, unidades de joules, tá? Uma caloria equivale a 4,186 joules, ou seja, 4,186 joules. E uma quilocaloria, né, que vai ser igual a 1000 calorias, você pega e vai multiplicar, né, por esse quantitativo, tá? Se uma caloria equivale a 4,186 joules, 1000 calorias você vai fazer vezes esse, né? E vai chegar ao resultado, tá bom? Então, quando você está perdendo caloria, né? Interessante também, quando eu vou correr, fazer um exercício, o que é que eu preciso fazer para perder peso? Uma das coisas que a gente faz, por exemplo, é correr, caminhar. Você precisa suar, você precisa se exercitar, porque daquela forma você vai estar gerando calor. E quando você gera calor, você elimina a gordura, entendeu? Então, esse calor, ele vai sair na forma de calorias. Você vai perder tantas calorias quando você fizer um determinado exercício. Quando você come uma determinada comida, quanto de caloria ela vai te trazer, né? E aí você... Isso geralmente atletas mais profissionais têm um controle mais rígido sobre isso. Quantas calorias precisa ingerir,
quantas ele precisa eliminar para ele chegar num determinado peso, para ele chegar numa certa condição física, tá? Então tudo isso tem a ver com quantidade de calor. Eu acho que você já deve ter visto pessoas que vão correr com o agasalho, né, toda fechada, mesmo no calor. A pessoa corre para quê? Para queimar mais calorias, né? Então, são unidades que remetem à quantidade de calor, né? Então, o próprio nome já dá esse entender, no caso da caloria, né? Vamos lá, joga na tela. Bom, o calor específico e o calor latente. A gente tem aí duas propriedades dentro do calor, né? Que a gente... O calor, ele é gostoso sentir calor também, né? Aquela coisa quentinha, bem gostosa, né? Claro, o calor demais, ele também incomoda. Mas nós precisamos do calor, pessoal, tá? Nós precisamos do calor para sobreviver. Só existe vida na Terra por causa do calor, tá bom? Então, o que é o calor? No caso, tem algumas características desse calor, claro, né? Nós falamos ali, o calor pode ser medido lá em joules, tem a questão das calorias também, que envolvem a questão de quantidade de calor, que é geralmente os valores energéticos que tem na comida, né? Os valores calóricos. Voltando aqui, ó. A caloria, por exemplo, é uma unidade de medida usada para medir o valor energético dos alimentos, tá? É usado em calorias. Mas existem também o calor específico e o calor latente. O calor específico é a facilidade ou dificuldade que um material tem de trocar calor. Materiais com baixo calor específicos aquecem e esfriam mais facilmente. Interessante. Olha aqui para mim. Eu coloquei lá no forno um pernil de porco. Eu vou usar até um exemplo que tem no livro de vocês. Tem um pernil de porco, né? E eu vou colocar umas batatas. Eu vou descascar umas batatas e coloquei lá. Vai chegar um momento que esse pernil, claro, vai estar no forno e vai ficar bom para o consumo já. Aí eu tiro. Daqui a pouco eu estou conseguindo comer o pernil. Mas a batata, ela não vai esfriar com a mesma velocidade do que o pernil, né? Por quê? Porque o calor específico da batata é diferenciado, né? Uma carne, a superfície dela, a textura dela, ela permite com que a temperatura, ela perde calor com mais facilidade. A batata ela é mais densa. Então, se você pegar uma batata, por exemplo, ela saiu do forno e você esperar 10 minutos ou 15 minutos, a carne já vai estar boa para o consumo, mas muito provavelmente a batata ainda vai estar muito quente. Porque como ela tem um outro tipo de material, é um outro tipo de textura, ela é mais densa, o calor fica retido nela com mais facilidade, ele demora mais, a batata demora mais para dissipar, para perder esse calor para o ambiente. Por quê? O calor específico dela é diferenciado, né? Então, ó, a facilidade ou a dificuldade que um material tem de trocar calor é chamada o calor específico. Então, o calor específico da batata é um, o calor específico da carne é outro, entendeu? Então, ó, materiais com baixo calor específico aquecem e esfriam mais facilmente que os outros. Em compensação, os outros, né, demoram mais para aquecer, mas também demoram mais para esfriar, tá? Voltando na tela, por favor. Então, calor específico seria, né, a facilidade ou dificuldade que o material tem de trocar calor. O calor latente é a quantidade de calor que uma determinada substância deve ceder ou receber para mudar de estado físico, né? Eu estou lá fervendo uma água, aquela água até um certo tempo ela vai estar ali tranquila, esquentando, vai estar quente, mas vai estar ali. Mas vai chegar um momento em que ela vai começar a evaporar. Ela está mudando de estado físico, ou seja, ela está alcançando o seu calor latente. É o calor, é a temperatura em que uma determinada substância começa a mudar de estado, né? Nós temos lá os estados da matéria, físico, gasoso, né? Então,
esse calor latente é justamente essa temperatura em que ele começa a mudar de estado. Ah, mas é só para temperatura alta? Não, também serve para temperatura baixa, tá bom? Dilatação térmica e contração térmica. Isso aqui é uma propriedade muito comum da gente perceber. Quando algo está quente, as partículas se agitam. Então, isso tende a dilatar. Dilata de uma forma bem interessante e considerável, né? Então, altas temperaturas promovem agitação, né? Calor, quando se agita uma partícula, automaticamente o calor aumenta, tá bom? Altas temperaturas promovem a agitação térmica das partículas de um objeto e faz com que elas se afastem umas das outras, né? Por exemplo, eu vou falar logo as duas e depois eu dou os exemplos. A contração térmica é o contrário. A diminuição da temperatura diminui a intensidade da agitação, ou seja, diminui o calor, né? A agitação das moléculas é o calor. Quando elas param, a diminuição da agitação vai fazer o quê? Com que o calor fique menos, diminuindo assim a temperatura de um corpo, permitindo assim a aproximação umas das outras, tá? Então eles vão se acalmar e vão se organizar de uma forma mais certinha, ocorrendo então a diminuição das dimensões de um corpo. Por exemplo, o cara foi lá, o seu pai, né, o seu tio, sentou aquela porta. Aqui a gente tem esse termo, né? A gente usa sentou a porta. Ele sentou a porta ali, é instalar a porta, digamos. Ele sentou aquela porta e fez a medida toda certinha. Mas, depois de um tempo, você foi fechar essa porta e ela começou a bater no caixilho, né? Mas à noite, essa porta dá certo. Mas de dia, geralmente, ela, dependendo aí do dia que for fazer, ela não vai fechar direito. Por quê? Porque de dia a madeira dá uma, como é que eu vou dizer? Uma dilatada, que é a dilatação térmica. As moléculas se agitam, ela fica um pouquinho mais, claro que não vai ser vários centímetros, é um pouco. Então, essa diferença, às vezes, faz com que essa porta tenha uma certa dificuldade para ser fechada. Quando é à noite ou em dias frios, essa porta meio que volta ao normal. Estalos na madeira da casa, quando vai anoitecendo. Por quê? Porque de dia ela dilatou. À noite ela tende a contrair. Dilatação, contração. Entendeu? Então, isso, a temperatura alta faz o material dilatar. A temperatura baixa faz o material contrair. Tá bom? Volta lá para a tela. E aqui, eu não lembro se eu falei na outra aula, nós temos aqui escalas de temperatura, né? Já que a gente está falando de calor, tem aqui algumas escalas que a gente mede, né, a temperatura de um determinado calor. Então, nós temos aqui o Celsius, né, 20 graus Celsius, por exemplo, né, em que o ponto de fusão dele é em 0, tá? O ponto de ebulição é em 100, no caso aqui, né, da água. Fahrenheit, ponto de fusão, é em 32 Fahrenheit, ebulição 212. O Kelvin, fusão 273 kelvins e ebulição 373 kelvins. São medidas, unidades de medidas de temperatura que você pode estar encontrando por aí. E a escala de Kelvin é chamada de escala absoluta, ou seja, o 0 Kelvin é considerado o zero absoluto, que é a menor temperatura que se pode atingir, tá bom? Então, quando se fala em Kelvin, a gente está mais perto do absoluto daquela temperatura, né? No caso aqui, o zero, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de agora. A gente vai para uma outra também, que é bem interessante, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido assimilar a importância do calor no nosso dia a dia e quimicamente, né, de uma forma mais física, quais são as propriedades do calor. Beleza? Vamos para frente. Até a próxima.